Um portal misterioso havia se aberto no centro de Seul, capital da Coreia do Sul. O ranking daquela fissura no espaço-tempo era indefinido, sendo seu interior de um negro intenso, tornando indistinguível o que espreitava do outro lado. As associações mundial e coreana de caçadores solicitaram cooperação entre as grandes guildas do país para solucionarem o incidente, participando na invasão ao portal e assim fechá-lo. Porém, tais organizações se negaram a ajudar, devido à dificuldade da fenda dimensional ser desconhecida. Diante disto, a Associação Coreana não viu alternativa a não ser enviar seus próprios funcionários, ainda que esta fosse basicamente uma missão suicida. Assim, um grupo de caçadores públicos se encaminhou para o portal sem saber o que os esperava, porém tinham certeza da morte certa. Ao adentrarem na singularidade, se depararam com um belo homem loiro, de constituição forte e olhos marcantes, que empunhava sua espada embebecida pelo sangue de demônios e outras feras. Ao seu redor havia uma pilha de cadáveres deformados e mutilados. Porém, o que mais chamava a atenção era o fato de o homem estar completamente pelado. Uma voz distante chama pelo nome da moça ruiva, que atrás de volta de suas lembranças, está Han Harii, gerente associada da Associação de Caçadores da Coreia do Sul. A garota está em um escritório de sua divisão, e há um homem que lhe estende um copo de café e a pergunta se está cansada. Prontamente a garota responde que sim e agradece pela bebida. Este rapaz é Kim Jin-soon, gerente geral e chefe de Harii. O chefe se senta ao lado da garota e pergunta a ela como as coisas estão indo. Ela responde dizendo que ninguém acredita no que aconteceu, e ele a interrompe, dizendo que já era de se esperar. Então ela completa, afirmando que era um portal negro e que havia um arquidemônio naquele lugar. Ter conseguido voltar de lá viva sem a ajuda das guildas já era um milagre, porém finalizar o portal era quase impossível. E tudo graças ao peladão da espada, que agora está ali no escritório do governo sul-coreano. Harii e Jin-soon observam Leon na sala de interrogatório, e então a garota questiona sobre a possibilidade dele ser um sobrevivente de dentro do portal, sendo respondida pelo chefe, que afirma que o prota é sim um sobrevivente de outro mundo. Harii reflete sobre a existência de pessoas especiais que viviam nos reinos além das fendas dimensionais, reinos estes assolados pela calamidade demoníaca. E que nos últimos 30 anos, portais tinham aparecido por todo o globo. Porém haviam algumas similaridades entre elas. Tais portais possuíam temáticas de mundos que caminhavam para a destruição ou que já estavam destruídos. Em algumas ocasiões, os ditos sobreviventes conseguiam transitar entre os portais, saindo daquela realidade apocalíptica e indo pararem no mundo da garota. Além de saírem daquele inferno, conseguiam fazê-lo mantendo um inacreditável poder, obtido nos anos de luta em seus reinos de origem. Em razão desta força, os governos davam o seu melhor para atender à necessidade dos ditos sobreviventes, para em seguida recrutá-los para seus países. Kim Jin-soon parece nervoso com a espera, enquanto olha Leon e o funcionário público que está com ele. Harii afirma que o prota precisa ser recrutado, pois é portador de uma incrível força. Seu chefe concorda, dizendo que devem fazê-lo a todo custo. Ele explica à garota que até mesmo caçadores de ranking A precisam arriscar a vida quando enfrentam demônios de níveis altos, porém o Sr. Peladão matou um arquidemônio com um único golpe de espada. Um monstro que é temido até mesmo pelos caçadores de ranking S. O associado geral relembra do evento. Quando viu Leon em ação, ele não tinha apenas matado o arquidemônio, ele o tinha destroçado completamente e não parecia sequer ter cansado ou abalado com seu feito. E quando deram por si, o prota estava graciosamente de pé ao lado da cabeça da monstruosidade. Entretanto, o que mais preocupava Jin-soon era a diferença cultural entre Leon e eles. Afinal, pelo modo que o prota se portava, era certeza que ele pertencia à nobreza em seu mundo. Porém Harii o conforta, dizendo que ficará tudo bem, pois apenas de ouvir a voz do homem de outro mundo, ela sentiu que ele era uma boa pessoa. Enquanto isso, na sala de interrogatórios, Leon conversa com um funcionário público do governo coreano, um homem aparentemente comum, que além do terno preto discreto usa óculos escuros, deixando ainda mais evidente a sua cabeça careca. Apesar de estar em uma sala de interrogatório, o prota às vezes se perdia em seus pensamentos. Ele acha toda aquela situação estranha, relembra brevemente que na sua primeira vida foi um órfão, que morreu jovem, em razão das exaustivas jornadas de trabalho. Após sua morte, reencarnou em outro mundo em uma família nobre, tornando-se cavaleiro sagrado e posteriormente um rei.
E depois de conquistar todo aquele mundo, caçou e obliterou monstros e demônios por 2 séculos. Foram 300 anos de vida naquele mundo. Para Leon era um alívio sequer ter lembranças de sua vida passada. Durante o tempo em que o prota devaneava, o careca o encarava, sorrindo de forma abestalhada, o que chama a atenção de Leon. O funcionário de forma humilde cumprimenta o prota, questionando se seu nome era Leon Dragonia Lionheart. O prota por hora o ignora, e volta aos seus pensamentos, confirmando para si que não é uma boa ideia deixar com que saibam que ele já viveu naquele mundo, pois um rei cavaleiro que viveu por 300 anos em outro mundo é muito melhor do que um cara que morreu por trabalhar demais. Leon com um ar de superioridade se volta ao funcionário público e ordena que quando for se referir a ele, que seja com honorífico, Sua Majestade, por fim desdenha do funcionário, chamando-o de plebeu. Inicialmente o careca fica sem entender a situação, mas entra no jogo, coçando a cabeça de forma desajeitada e com um sorriso sem jeito, concorda com o prota e de agora em diante irá chamá-lo de Vossa Majestade. Leon continua em seus pensamentos, se questionando sobre o comportamento do sujeito, se ele é apenas um cara gente boa, ou isso é uma estratégia do governo para como abordar pessoas de outros mundos, como ele. O careca retoma o interrogatório, mencionando que o Portal Negro, que dava acesso ao mundo do prota havia entrado em contato com aquela realidade, por conseguinte com os caçadores daquele país. Nisso então pergunta a Leon se ele havia matado todos aqueles demônios. A resposta dada pelo prota foi simples e monossilábica, apenas um sim. Então olha para o careca, e o pergunta se ele já havia se esquecido. O funcionário fica sem entender. Leon continua dizendo que ele havia matado toda sorte de monstros e demônios, para proteger a honra dos cavaleiros, e que agora ordena ao careca que ele se submeta como seu secretário temporário e que irá conceder a ele a honra de registrar os gloriosos feitos de Leon. Novamente o funcionário público fica sem entender bem e concorda, porém registra em suas anotações que é a dissonância cultural em ação, enquanto soa de nervoso e faz um sorriso extremamente bobo. Quando o careca estava prestes a continuar com a conversa, ele é interrompido por Leon, que o questiona se não há regras de conduta com a realeza naquele lugar, pois está com fome. O funcionário, de forma enérgica e aos gritos, pega um celular e diz que irá pedir para que preparem uma refeição para o prota naquele exato momento. Antes da comida chegar, Leon pede ao careca para que conte mais sobre o mundo que estão agora. A intenção do prota é descobrir o que aconteceu na Terra enquanto ele esteve fora. O funcionário ajeita seus óculos na cara e diz que irá contar ao prota como aquela situação havia começado. O rapaz relata que os portais surgiram há cerca de 30 anos e deles saem todo tipo de monstro e demônios e que desde então estão em constante estado de emergência. O careca prossegue explicando que cada portal parece ter um tipo de temática e missão a ser concluída para que possa ser fechado, porém quando são deixados de lado, acontece o que ele chama de quebra de masmorra e quando isso ocorre, os monstros que estavam naquele lugar caótico, invadem o mundo terreno. Abruptamente o funcionário se levanta, quando ouve alguém bater na porta e diz ao prota que a refeição dele está pronta. Enquanto o careca se encaminha para abrir a porta, Leon começa a refletir sobre a diferença da situação deste mundo para aquele de onde veio. Segundo Leon, os demônios em seu mundo começaram a surgir como mofo no teto, após um dia de forte chuva, porém na Terra, os monstros vêm através de portais com temas e missões. Em sua reflexão, parecia que a situação terrena é como se fosse uma espécie de teste para treinar os humanos. Leon é interrompido mais uma vez pelo careca, que dessa vez está com uma bandeja em suas mãos, e diz à Majestade Real que sua comida está pronta. Ele coloca o prato em frente ao prota, que se espanta ao ver aquela receita. Leon, com um olhar de desaprovação, pensa que aquela iguaria é na verdade um caldo de ossos fervidos por horas e coberto por pimenta do reino e com alguns quintes crocantes. Tal comida trouxe a Leon recordações de sua primeira vida, de quando era um trabalhador na terra. Aquele tipo de prato era como um alimento da alma. Leon resiste, se forçando a engolir a saliva que se acumulava em sua boca, e pensa que não iria comer aquilo. O prota bate uma de suas mãos na mesa e com ódio pergunta ao careca o que era aquilo. Que por sua vez responde se tratar de um prato típico coreano, e que é conhecido como alimento da alma dos plebeus. Os olhos de Leon ardem em fúria e todo o seu mundo se escurece num rompente de fúria. Então com um soco quebra a mesa, e grita a todos os pulmões, chamando o careca de inseto, como aquele funcionário público ousava manchar o glorioso nome Lionheart.
O rugido de Leon foi tão forte que conseguiu quebrar o vidro especial que dividia a sala e o restante do escritório. Estilhaços voaram em todas as direções, atingindo inclusive a equipe que trabalhava no escritório. Ari e Jin-Soo, que assistiam tudo do lado de fora, ficam impressionados com o poder da voz do Prota, afinal aquela sala de interrogatórios foi projetada para conter até mesmo monstros. Entretanto, Leon havia quebrado o vidro apenas com a força de seus gritos. Leon prossegue dando uma bronca no assustado funcionário, que se encolhe em um canto e tenta se proteger com sua prancheta, fazendo-a de escudo. O Prota pergunta ao careca como ele se atrevia a dar a ele um prato de plebeu, e continua, perguntando a ele se é assim que o governo trata um nobre de outro reino. O funcionário público se desculpa com a Vossa Majestade com o tradicional gesto oriental de abaixar e erguer a cabeça repetidas vezes. Do outro lado do escritório, Kim Jin-Soo ironicamente se volta para sua subordinada e questiona se o Prota realmente é uma boa pessoa, ao passo que ela sem jeito responde dizendo que é apenas o choque cultural. Leon estava completamente enfurecido, e após 300 anos em outro mundo ele estava de volta à sua terra natal, porém pensava como aquilo ali estava uma bagunça, e a culpa por isso era de não haver uma fé religiosa apropriada. O Prota faz uma reflexão, que compete à família real iluminar a mente dos plebeus. Então encara a comida jogada no chão. Leon podia ser um regressado, mas ele ainda continuava a ser um rei.